Ela tirou quase 1 litro de sangue do próprio braço. Primeiro, derramou metade no chão, espalhando bem para dar aquele efeito realista. Depois, arrastou o próprio corpo pelo líquido, criando marcas de luta e resistência. Agora, era a hora da limpeza, mas não dava para deixar tudo limpinho demais. Precisava parecer que alguém tentou esconder as evidências, mas deixou algumas pistas para trás. Detalhes. O crime precisava de detalhes. A arma do crime também precisava estar coberta de sangue, senão a cena ficaria suspeita. Com tudo pronto, Amy escondeu o martelo de lobo dentro da lareira, simulando que tinha tentado destruir a arma. Agora faltava só uma coisa: encenar os vestígios de uma briga. Depois de espalhar alguns móveis quebrados e revirar o ambiente, o cenário estava perfeito. Último detalhe: ela pegou o diário e jogou dentro da lareira, mas com cuidado. O fogo não podia destruir tudo, só o suficiente para parecer uma tentativa de apagar evidências, mas ainda assim deixar pistas para a polícia. Isso era essencial. Era o passo definitivo para incriminar o marido. Depois, ligou para ele, fingindo que nada tinha acontecido. Pediu que voltasse logo para casa para comemorar o aniversário de casamento. Enquanto isso, ela pegava um carro comprado no mercado negro e desaparecia do mapa. O marido chegou e, ao não encontrar Amy, subiu pro andar de cima. Foi direto na sala e viu a mesa de centro estilhaçada. A primeira coisa que passou pela sua cabeça foi sequestro. Desesperado, chamou a polícia. Os investigadores chegaram rápido. No quarto de Amy, descobriram que ela não era apenas uma professora de psicologia em Yale, mas também uma escritora famosa. Na cozinha, o choque, marcas de sangue escritas no armário. Isso aumentava muito a chance de um sequestro violento. Imediatamente, rastrearam o celular e os gastos no cartão de crédito de Amy. Enquanto isso, Nick, o marido, foi levado para a delegacia para prestar depoimento. A detetive Bonnie começou a investigar os amigos de Amy, tentando entender o círculo social dela. Mas, para surpresa de todos, Nick mal sabia detalhes sobre a vida da esposa. Isso só fez a suspeita aumentar. Sem informações úteis, Bonnie voltou para a cena do crime. Um colega chamou sua atenção. As marcas de sangue na cozinha não eram simples borrões. Parecia que alguém tinha levado uma pancada forte na cabeça e o sangue espirrou. Era preciso fazer um teste de luminol para ver o que mais estava escondido na casa. De volta ao quarto de Amy, Bonnie encontrou um envelope no fundo de uma gaveta. Nele, a primeira pista. Enquanto isso, os pais de Amy chegaram e levantaram uma hipótese. A filha poderia ter sido sequestrada por um dos 2 ex-namorados. Um deles, Desi, já havia tentado abusar dela no passado. O outro, Tommy, ficou violento depois do término. Os 2 já tinham até sido processados por Amy. Vale lembrar desses nomes porque eles vão ser importantes mais tarde. O depoimento de Nick terminou, mas Bonnie o segurou por mais um tempo. Mostrou a pista que Amy havia deixado. Este quarto não é tão apertado, mas é o meu favorito. Nick precisou de apenas alguns segundos para entender a charada. Era o jogo de caça ao tesouro que Amy preparava todo o aniversário de casamento. A primeira pista levava ao escritório dele. Lá, encontraram outra pista, um novo envelope. Enquanto Nick lia a carta, Bonnie viu algo estranho. Um pedaço de roupa íntima vermelha dentro de um organizador na parede. Ela não acreditava muito na história dele e começou a suspeitar ainda mais. Nick também começou a sentir que estava sendo manipulado. Amy parecia estar conduzindo a polícia exatamente para onde queria. Ele decidiu esconder a próxima pista de Bonnie. Quando anoiteceu, foi sozinho até o local indicado na segunda pista. Chegando lá, encontrou a terceira pista. Mas antes que pudesse analisar direito, Bonnie já estava na cola dele. O que você tá fazendo aqui? Nick tentou disfarçar. Como eu disse, essa era a casa do meu pai. Passo aqui de vez em quando para garantir que ninguém invadiu. Bonnie ficou desconfiada. Ela sabia que a pista falava de uma cabana marrom, mas a casa tinha paredes azuis. Não tinha muito como pressioná-lo, mas o que ela não sabia era que o nome do pai de Nick era Brown, que significa marrom em inglês. Detalhes que fazem a diferença. Depois de se livrar da detetive, Nick foi para um local isolado e abriu a terceira pista. Mas essa era difícil. Ele não conseguiu resolver. Enquanto isso, já de volta em casa, recebeu uma mensagem anônima. Saiu para checar, mas não encontrou ninguém. Quando achou que fosse só um trote, uma garota invadiu o lugar. Era sua aluna, mas mais do que isso, era sua amante. Ela queria aproveitar que Amy estava sumida para ficarem juntos, mas Nick não tava com cabeça para isso. Ele só queria saber se aquela calcinha vermelha na delegacia era dela. A garota garantiu que não. Isso só piorou a sensação ruim que Nick já estava sentindo. Mesmo assim, ele não resistiu e acabou cedendo ao momento. No dia seguinte, a polícia fez uma coletiva de imprensa para reforçar a busca por Amy, mas a frieza de Nick foi um choque. Durante a coletiva, ele até sorriu enquanto era fotografado. Esse detalhe foi o suficiente para levantar ainda mais suspeitas. Ao voltar para casa, Nick viu na TV a imagem do seu sorriso. A opinião pública já estava contra ele. Ele percebeu que precisava agir. Naquela mesma noite, organizou um encontro com os fãs de Amy e garantiu que estava ajudando nas investigações. Ele jurou que Amy era o amor da vida dele. O discurso parecia estar funcionando, mas no meio da conversa, uma vizinha grávida invadiu o local e o chamou de abusador. Foi o bastante para virar um caos. A multidão se enfureceu e Nick precisou da ajuda da polícia para escapar dali. O pior era que tudo isso fazia parte do plano de Amy. Ela havia se aproximado dessa vizinha de propósito, a convidado para casa e falado sobre os acessos de raiva de Nick. Depois, pegou um pouco da urina da mulher para falsificar um exame de gravidez. Agora, Nick não só era acusado de violência doméstica, mas também de agredir uma esposa grávida. E ele nem sabia que Amy havia fingido estar grávida. Na delegacia, Nick tentava se defender. Eu nunca bati nela. E ela também nunca esteve grávida. Mas Bonnie não acreditava. Ela mostrou um exame de luminol, que revelou vestígios de sangue pela casa. Depois, colocou sobre a mesa os extratos do cartão de crédito de Nick, cheios de compras absurdamente caras. Nick ficou confuso. Ele nunca comprou nada daquilo. Bonnie foi além. Pegou uma apólice de seguro de vida, mostrando que ele aumentou o valor da indenização para Amy pouco antes do sumiço dela. Nick ficou paralisado. Ele lembrava de Amy pedindo para assinar papéis enquanto ele assistia um jogo. Nem se deu ao trabalho de ler antes de assinar. A essa altura, as provas
estavam se acumulando contra ele. Amy estava na casa alugada, esperando o Nick ser preso. Mas aí, do nada, 2 ladrões invadiram o lugar e roubaram todo o dinheiro que ela tinha. Amy ficou quieta, sem chamar a polícia, porque não podia revelar onde estava. Sem grana, ela teve que dormir no carro. Até que, sem saída, ela foi atrás de um ex-namorado e contou uma história triste de como o Nick a maltratava. O ex, com pena, deixou ela ficar numa casa no meio do nada. Só que a casa era cheia de câmeras, e o ex não tava nem aí pra ela sair dali. Amy tava de boa, esperando o Nick ser preso, até que viu ele na TV, falando que sentia muito pela esposa. Aí, ela ficou com pena e começou a pensar em voltar pra casa. Mas ela não podia simplesmente aparecer, né? Então ela bolou outro plano, fingir que tinha sido sequestrada pelo ex. Ela amarrou uma fita no tornozelo, jogou vinho tinto na roupa e fez uma cara de desespero na frente das câmeras, como se tivesse sido presa. Depois ela amarrou uma corda nos pulsos pra deixar marcas e quando o ex chegou, ela fingiu que tava de boa, vestindo um pijama. No momento que ele baixou a... Já a gente volta com o vídeo. Apresento a vocês a 9D, a nova plataforma licenciada pelo governo brasileiro. Convide seus amigos e aproveite benefícios exclusivos. Aqui, você encontrará diversas vantagens. Jogue com responsabilidade, aproveite o bônus diário e tenha uma experiência única. Para começar, é só clicar no canto inferior esquerdo e fazer seu cadastro. Guarda, Amy pegou uma faca e... Bem, o ex não teve chance. No dia seguinte, Amy apareceu em casa, toda ensanguentada, dizendo que tinha escapado do cativeiro. Ela contou pra polícia que o ex tinha a sequestrado e feito um monte de coisas horríveis com ela. Aí, ela chorou, fez drama e ainda mostrou as marcas das cordas. A polícia viu as imagens das câmeras e acreditou nela. Resultado, Amy foi inocentada e liberada. E o Nick teve que levá-la pra casa de volta. Todo mundo acreditou que Amy tinha sofrido nas mãos do ex, menos o Nick. Ele conhecia a esposa e sabia que ela era capaz de tudo. Ele até tentou convencer ela a se entregar, mas Amy só soltou. Ah, e eu tô grávida, viu? Nick ficou puto da vida, mas não podia fazer nada. Ele sabia que com a inteligência da Amy ele não tinha chance. No final, ele aceitou a situação e apareceu na TV com a Amy, fingindo que tudo estava bem.